Então, nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar pelo nosso irmão Diácono Jefferson e depois fazer uma outra oração pelos enfermos e assim nós começarmos, então, o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eu quero apresentar ao Senhor essa família amada, essa família, Deus, que assistiu aqui na tua igreja em Cacoal, serviu ao Senhor. Deus, obrigado pela vida do diácono Jefferson, da sua esposa Keiciane, do filho Leonardo. Obrigado, Deus, por essa família tão preciosa que, Deus, se empenharam em servir ao Senhor nesse lugar. Continue, Deus, com eles, dê graça nessa mudança a de Paraná, na estada ali na cidade de Paraná. Encaminhe, Deus, para a casa do Senhor, na qual o Senhor já preparou para que eles possam ali adorar o Senhor, para que eles possam ali engrandecer o nome do Senhor. E também use-os na causa do Senhor, na obra do Senhor. Eu vou ser ousado aqui, Pai, diante do Senhor, que o Senhor use-os muito mais do que o Senhor usou aqui na cidade de Cacoal. Que o Senhor dê graça a esses amados irmãos, proteja, guarda-os, Deus, para que ali eles também se coloquem como instrumentos nas mãos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Se com eles, Deus, em nome de Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Amados, se alguém colocar algum pedido, nós vamos estar orando também. Eu gostaria de convidá-los para que nós possamos orar pelos enfermos. E aí eu já gostaria de informar os amados irmãos a questão do nosso amado irmão, seu Domar, que foi acometido na semana passada de dengue. Já está nos momentos finais, porque diz ele que a febre começou na quinta, sexta, e agora ele está sentindo dores, que é também, vamos dizer, comum da enfermidade, mas já está no seu estágio final. E eu gostaria, então, de convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar, então, pelo Senhor, o seu Domar, também estarmos orando pelo Fernando, ele já serviu a igreja aqui. Eu não me lembro agora o lugar que ele está, mas não está bem de saúde. Eu sei que ele está no Nordeste. E eu gostaria de convidar aos amados irmãos para que nós possamos também estar orando, então, por esses irmãos ou por aqueles que estão enfermos. E aí você também apresente a cada um, apresente a nossa cidade, o momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, que Deus dê graça. Eu gostaria de falar para o Nelson. Nelson, nós já oramos por você, tá? Pelo seu pedido, e agora nós vamos orar pelos enfermos. Então vamos orar, amados? Santo Deus, eu quero aqui apresentar a vida do seu Domar diante do Senhor mais uma vez. Pedir que a boa mão do Senhor se estenda sobre a vida dele, assim como também da vida do Fernando, servo do Senhor, que serviu aqui na cidade de Cacoal ao Senhor. Pedimos e rogamos que a boa mão do Senhor seja com ele, dê graça nessa recuperação, quanto, Deus, ao Covid-19. Também queremos apresentar, Deus, os nossos irmãos, principalmente da terceira idade, que o Senhor guarde a cada um. Deus, por causa dessa questão, tido como as pessoas da idade de risco, também as nossas crianças, mas, no geral, Deus, a tua igreja, o teu povo e também a população da cidade de Cacoal. Sê com cada um deles, dê graça, coloque a tua boa mão. Deus, temos percebido que o número, Deus, dos infectados do Covid-19 tem aumentado no nosso estado, até mesmo na nossa cidade. Nas cidades circunvizinhas também já temos alguns casos e pedimos então que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem a solução. Que o Senhor ilumine os nossos infectologistas, Deus, aqueles que fazem a pesquisa, que produzem o remédio, que o Senhor dê graça para que eles possam
Deus, acertar na produção do remédio, no combate do Covid-19, em nome de Jesus Cristo. Deus, ser com cada um deles, ser com os nossos médicos, ser com os nossos enfermeiros, com os nossos técnicos de enfermagem, Deus, com aqueles que estão estagiando, aqueles que estão também trabalhando, que o Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua boa mão. Pai, sê Deus também com os empresários da nossa cidade. Dê graça, Deus, para que nós não venhamos a ter mais prejuízo do que já temos tido, no sentido, Deus, de ver pessoas sendo despedidas do seu emprego, mas que o Senhor permita, Deus, com que a porta, Deus, dessas empresas possam continuar aberto. Dê graça para que esses patrões possam, Deus, continuar a pagar, Deus, o valor devido a cada um dos seus funcionários. Mas, ao mesmo tempo, que o Senhor nos dê graça como população para que nós possamos ir aos comércios da forma correta, devida, daquilo que temos sido orientado, Deus, pelos nossos agentes de saúde, também pela nossa prefeita. Pai, ser com a nossa Câmara dos Vereadores, com a prefeita. Deus, ser com as nossas forças civis, militares. Pai, dê graça, Deus. Dê graça também ao nosso poder legislativo, executivo, judiciário. Deus, que possam todos trabalhar em comum acordo, com o mesmo objetivo, pela mesma causa. Também queremos pedir quanto à Igreja do Senhor. Deus, como povo do Senhor, nos ajude, nos dê graça, para que nós possamos, Pai, ter uma dependência total do Senhor. Deus, de entender que nada foge do controle do Senhor. Deus, eu ouvi, Pai, nessa semana, Deus, aonde alguém que se diz servo do Senhor, falou que se o Senhor está no controle de todas as coisas, se o Senhor é Deus, como o Senhor tem permitido todo esse mal? Que não é só um mal nacional, é um mal mundial. Pai, nos perdoe, porque às vezes nesses momentos nós falamos de coisas, Deus, sem pensar. Porque o que a tua palavra diz é que o Senhor tem um autocontrole de todas as coisas. E Deus, quando nós meditamos na tua palavra, lemos a tua palavra de uma forma, Deus, correta, como ela diz, nós vamos perceber que, muito pelo contrário do que as pessoas dizem, o Senhor usa, Deus, de cada situação para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Prova disso, nós podemos olhar quando Israel estava no Egito e quando o Senhor enviou aquelas 10 pragas para que, por meio delas, pudessem não só mostrar o poder e a glória do Senhor, mas também, Deus, elas serem usadas para que o teu povo fosse liberto. E Deus, e isso mostra que o Senhor tem um autocontrole de todas as coisas. Deus, que nós possamos ter um coração descansado no Senhor. Porque tão logo quando o povo sai do Egito e chega diante do Mar Vermelho, Deus se depara diante de uma situação em que humanamente não tem como resolver. O Senhor, Deus, abriu o mar para que o teu povo pudesse passar a pés enxutos. Deus, dê graça para que nós possamos descansar e crer no Deus da palavra, no Deus da Bíblia, no Deus que dirige a história, no Deus, como diz Apocalipse 4, que está sentado no trono, que governa todas as coisas e que dirige todas as coisas. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o nosso texto de Jeremias, capítulo 2, versículos de 4 a 8. Num outro momento, na semana passada, nós meditamos no capítulo 2, do 1 ao 3. Hoje eu quero meditar com os irmãos no capítulo 2, dos versículos 4 a 8. O texto diz assim: Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E se perguntarem, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Amados, eu gostaria aqui de introduzir pensando aquilo que está se referindo no versículo 4 primeiro. Ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Quando nós vamos para o livro de Romano, a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que o Israel de Deus hoje somos nós. Todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador é o Israel de Deus espiritual. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus está trazendo uma mensagem, né, que foi falado a Israel nessa época por Jeremias, mas que também é falado a nós, porque nós somos o Israel de Deus quanto a isso. E na semana passada, quando nós tratamos no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós falamos sobre uma questão do amor de Deus se lembrar desse povo, da afeição de Deus, tanto por Israel quanto também por nós, mas que mesmo diante dessa afeição toda, nós acabamos nos esquecendo do Senhor. E eu gostaria, então, de falar com os irmãos essa noite sobre o lamento de Deus. E quando você lê o capítulo 2, do 4 ao 8, você vai perceber isso. Deus se lamentando. E Deus se lamentando pelo quê? Ou por causa do quê? Quando você olha o versículo 5 e 6, você vai perceber que o lamento de Deus é por causa da ingratidão de Israel, porque Israel, ao mesmo tempo, abandonou a Deus, a despeito de quem foi que remiu esse povo. Quem foi que pelejou a favor desse povo. E quando nós olhamos para isso, amado, nós vamos perceber que muitas vezes isso não é diferente de nós também nos dias de hoje. Quando nós olhamos para essas coisas, porque nós entendemos que nós somos a noiva amada de Deus, mas que muitas vezes essa noiva amada de Deus também torna-se infiel. Que muitas vezes nós acabamos enamorados, né, por causa de outras coisas, que outras coisas vão tomando conta da nossa alma, do nosso coração. Olha só, às vezes nós olhamos para isso e nós vamos perceber que nós acabamos enamorados por causa do nosso trabalho, por causa do nosso corpo físico. Muitas vezes nós acabamos enamorados por causa da nossa própria inteligência ou por causa dos muitos diplomas que nós temos e nós achamos que isso é o máximo. E você vai perceber que aquilo que levou esse povo a enamorar por outras coisas não foi a causa primária, não foi a infidelidade de Deus ou a injustiça de Deus, ou que eles pudessem encontrar qualquer coisa nesse sentido. Mas você vai perceber que o que levou esse povo à infidelidade foi ele mesmo. Foi aquilo que enamorou o coração deles. Porque assim, quando você olha a história, você vai perceber que Deus tira esse povo do Egito, Deus tira esse povo debaixo do chicote dos egípcios, que Deus tira esse povo debaixo das algemas de ferro
do Egito, de uma opressão, de uma escravidão opressora. Você vai notar e perceber que Deus quebra os grilhões que estavam algemando esse povo, que Deus tira esse povo da garganta do inferno lá do Egito. Mas agora, o que acontece com esse povo? Nós percebemos que mesmo diante de tudo isso, mesmo Deus redimindo esse povo acaba abandonando a esse Deus. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós percebemos que não é diferente. Que às vezes basta alguma coisa dar errado, acontecer, ou mesmo que não aconteça nada, nós acabamos ficando enamorados por outras coisas. Olha só, nós vamos notar e perceber assim, que Deus nos tirou do império das trevas, da potestade de Satanás, da escravidão do pecado. Deus quebra esses grilhões, Deus nos perdoa, Deus nos reme, e nós éramos escravos, como diz a palavra de Deus, escravos do pecado e tudo, e Deus nos ama mesmo assim. Mas muitos hoje o abandonam e trocam por outros deuses. E eu nem estou falando aqui de imagens, nada disso. De deuses que nós acabamos criando por nós mesmos. Então, assim, nós precisamos olhar se também, de repente, não há em nós essa ingratidão. Se, de repente, não há em nós também esse abandono, mesmo a despeito da redenção que Deus trouxe a nós. De que Deus causou em nós. Mas há uma outra coisa que nós vamos perceber ainda, que esse povo não só é ingrato e abandona a Deus a respeito, né, da redenção, mas também a respeito da proteção. Olha o versículo 6, o que diz: e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Olha só, o que está mostrando é que Deus tirou esse povo do cativeiro, mas guiou pelo deserto, que Deus o livrou dos seus inimigos, que Deus lhes deu vestes, sandálias, que não ficaram velhas, que não ficaram rotas. Deus lhes deu água no deserto, Deus deu maná do céu no deserto, Deus abriu fontes no deserto de rochas, Deus fez esse povo comer carne por 30 dias, cordonizes que vieram do meio do mar. Deus fez milagres no deserto, Deus cuidou desse povo, Deus mandava a nuvem pela manhã para poder cobrir esse povo contra o sol escaldante do deserto. À noite, Deus mandava uma nuvem de fogo para que esse povo não viesse a morrer de frio e ali então pudesse ser aquentado pela presença do próprio Deus quanto a isso. E amados, e mesmo assim, apesar desse grande amor de Deus, esse povo abandonou a Deus, esse povo cometeu adultério espiritual, indo atrás de outros deuses. Eu não sei do que de repente você possa estar indo atrás. Mas eu sei que qualquer coisa que eu ou você vá atrás não tem comparação ao nosso Deus. Ao amor desse Deus, aquilo que ele faz. Olha só, Deus vai nos lembrando aqui que Deus nos abençoa. Que Deus nos dá vida, saúde, família, alimento, abrigo, proteção. Que Deus tem nos guiado, nos livrado do mal. Mas mesmo apesar dessa proteção divina, nós ainda acabamos flertando com alguma coisa que vá contrário à palavra de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para algo assim interessante que o profeta aqui faz, e por 2 vezes ele faz. Deus, por meio do profeta, por 2 vezes pergunta: onde está o Senhor? Sabe o que isso me chama a atenção? É que muitas vezes, e é isso que o profeta Jeremias quer dizer, nós abandonamos o Senhor sem perguntar a Ele, ou sem falar com Ele o porquê. Você já reparou nisso? É como se nós estivéssemos dizendo assim: Senhor, eu sou dono do meu próprio nariz. O Senhor não tem nada a ver com isso.
quando na verdade a palavra de Deus diz que nós somos povo dele. Então nós temos um compromisso com ele. Às vezes nós abandonamos a casa do Pai, às vezes nós abandonamos a leitura da palavra do Pai, às vezes nós deixamos de falar com o Pai, e em nenhum momento nós perguntamos ao Senhor: onde está o Senhor? Em nenhum momento nós falamos assim: Senhor, eu parei por causa disso. Porque o Senhor quer ouvir de nós. Lembra lá de Isaías capítulo 1? Quando Deus diz para o povo que é para ir até ele, para poder ali entrar em conversa com ele, para poder falar para ele o que estava acontecendo. Se você me perguntar assim, mas pastor, Deus já sabe de tudo isso? Eu vou te dizer que sim. Porque a Bíblia diz que ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele sabe, ele tem a ciência de todas as coisas, conhece todas as coisas. Mas ao mesmo tempo Deus quer que eu e você conversemos com ele. Que você diga para ele o porquê. Que você fale com ele. Porque o povo estava aqui nesse sentido abandonando a Deus, mas ninguém veio falar o porquê. Talvez nós também temos desistido dessa caminhada e não temos perguntado a ele: Senhor, o Senhor se importa comigo ainda? Com toda certeza ele vai te dizer e vai te responder que sim. É por isso que ele está aqui. O profeta está trazendo o lamento de Deus quanto a isso. Mas olha só, uma outra coisa que nós vamos aprender aqui é que esse povo, de forma ingrata, abandonou a Deus, a despeito agora, sabe do quê? Da provisão. Olha o versículo 7 que diz: eu vos introduzi numa terra fértil para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Sabe o que isso está nos ensinando? Deus está dizendo assim: olha, eu introduzi vocês na terra de Canaã, na terra prometida, aquela terra que eu prometi a seus pais. Deus está dizendo assim: essa terra é uma terra deleitosa. Quando vocês entraram nela, vocês não precisaram fazer nada. Por quê? Porque essa terra já produzia, essa terra já havia leite, manava mel. Então vocês entraram e comeram de tudo aquilo que essa terra tinha. Eu dei o melhor para vocês. E vocês agora, depois que entram nela, vocês esquecem de tudo aquilo que eu fui fiel a vocês, a terra que eu dei como presente, na conquista do povo. Então agora aqui essa terra que você entra, que eu introduzi vocês, não foi obra humana que fez vocês conquistarem, tudo foi por causa de mim. Tudo veio de mim, foi eu que coloquei vocês, mas quando vocês entram na terra, quando vocês desfrutam, quando vocês desfrutam de tudo isso que eu permiti que vocês desfrutassem dessa terra, vocês me abandonam e se esquecem. Sabe o que isso está nos ensinando? Eu conheço algumas pessoas que tiveram uma caminhada com Deus até a conquista de algumas coisas. Eu conheço um jovem que começou a andar com Deus. Ele veio de um sítio, morou na cidade, na casa de um irmão. Esse irmão cuidou dele, discipulou, deu uma cama para que ele pudesse dormir, um lugar que ele pudesse ali ficar na cidade, para que ele pudesse estudar. E tão logo, quando esse jovem ele passou, na verdade não foi um, foram em dois concursos, ganhando muito bem. Esse jovem, a primeira coisa que ele fez foi abandonar o Senhor. Ele se esqueceu de quem foi que o colocou naquela posição. Muitas vezes, amados, nós também somos como esse jovem. Deus nos permite passar no vestibular, Deus nos permite passar no concurso, Deus nos permite constituir uma família, Deus nos permite ter um bom emprego, ter uma casa, ter um carro.
termos filhos. E tão logo, quando alcançamos todas essas coisas, em vez de nós termos uma gratidão a Deus, muitas vezes nós acabamos abandonando a Deus. Nós acabamos cometendo um adultério espiritual. Nós acabamos nos flertando com o pecado. E é isso que Deus está falando. E é isso que Deus está mostrando. Olha, eu levei vocês a uma terra que eu tinha prometido e eu cumpri. E eu sustentei. Mas tão logo vocês começaram a usufruir dessa terra e a comer o melhor dessa terra, vocês me abandonaram. Vocês se esqueceram de mim. Talvez você está assim. Talvez nesse momento de pandemia, mesmo Deus sustentando a sua casa, o seu lar, não permitindo faltar nada, você tem brincado com Deus. De repente nós temos flertado com aquilo que vai contra a santidade de Deus. E Deus está se lamentando quanto a isso. Mas há uma última coisa, um último lamento de Deus quanto a essa ingratidão do povo que o abandonou. Agora, por causa da corrupção de sua própria liderança. Isso é muito grave. Mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 8 que diz: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Amados, nós sabemos que geralmente o povo é o retrato da sua liderança. Enquanto nós estamos buscando melhores métodos, Deus está buscando melhores homens. Aqueles que devem conduzir o seu povo. Uma liderança que deve temer a Deus, uma liderança que deve caminhar de joelho. Mas no contexto aqui de Jeremias, Deus está nos mostrando de uma liderança que se desviou. Uma liderança que mudou de rota. Uma liderança que se perdeu na caminhada. Uma liderança que não perguntou onde está o Senhor. Porque no momento de crise nós precisamos também aprender a fazer isso. Perguntar onde está o Senhor. E amados, se a Bíblia diz que Deus ele é imanente. E que Deus também é transcendente. Deus está lá no alto. Mas Deus também, ele se relaciona conosco. Deus é imanente. E olha só que o que Deus está dizendo aqui, que nós precisamos também perguntar. Onde está o Senhor? Não no sentido de dúvida. Mas no sentido de, Deus, nós sabemos que o Senhor existe. Deus, nós sabemos que o Senhor é real, ainda que nós não podemos lhe ver com esses olhos humanos, mas podemos lhe ver com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque quando você vai para Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, ali, as 7 cartas que é mandada às igrejas da Ásia, você vai perceber que em todas elas, Jesus ele diz que ele conhece a sua igreja. E que Jesus anda no meio da sua igreja. Então, amados, quando nós olhamos para o texto, onde está o Senhor? Nós precisamos, como liderança, como igreja, fazer essas perguntas. Não no sentido de dúvida, mas no sentido de, Pai, as rédeas da história estão nas suas mãos. E nós sabemos que quando o Senhor quiser aplacar tudo isso, o Senhor vai acabar. Mas Deus, ao mesmo tempo, conforte o nosso coração. Deus, conforte a minha vida. Deus, continue a fortalecer a liderança da sua igreja. Continue a dar graça a essa liderança. Para que eles possam ser fiéis na exposição da tua palavra. Para que eles possam, Deus, cumprir com aquilo no qual o Senhor tem confiado a cada um deles. Que nós possamos olhar para isso. Porque o lamento de Deus é que os sacerdotes se tornaram omissos. Os mestres da palavra de Deus, aqueles que tinham incumbência de transmitir a palavra, tornaram-se ímpios. Não acreditavam mais na palavra.
Os pastores tornaram-se aproveitadores do rebanho. Que Deus não nos permita que nós possamos orar e falar assim: Senhor, onde o Senhor está, não permita que a nossa liderança, Deus, ela se aproveite do seu rebanho, mas pelo cuidado que ela possa pastorear o seu rebanho, que ela possa cuidar do seu rebanho. Os profetas tornaram-se apóstatas, abandonaram a fé. Deus, que a nossa liderança não abandone a fé, que a nossa liderança possa continuar firme e segura no Senhor. Para que quando tão logo acabar tudo isso e nós nos encontrarmos, nós possamos olhar um para o outro e dizer assim: Pai, obrigado. Porque quando nós ouvimos a tua palavra a respeito da pergunta que o Senhor fez no capítulo 2, do versículo 4 a 8, por 2 vezes, onde está o Senhor? Nós podemos falar: o Senhor está no seu trono, dirigindo a história da sua igreja, do seu povo, está com as rédeas da história nas suas mãos, e ele não deixou nada de mal que acontecesse com o seu povo, mas pelo contrário, fortaleceu a liderança da sua igreja, para que assim essa liderança fosse usada na nossa vida, e nós então agradecemos ao Senhor e nós louvamos ao Senhor. Que essa possa ser, amados, a nossa perspectiva de vida em Cristo Jesus. De falar assim: Senhor, o Senhor está no trono, o Senhor dirige. E obrigado, porque eu posso me descansar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Deus Santo, muito obrigado por saber, Deus, que o Senhor cuida de nós. E obrigado porque o Senhor nos permite perguntar: onde está o Senhor? Deus, que o Senhor não permita ter dúvida no coração do teu povo, no coração da liderança da tua igreja. Mas que todos nós, Deus, de forma convicta, possamos, Deus, ouvir a resposta do Senhor e, ao mesmo tempo, responder a uma só voz. Diante de toda essa situação, Pai, nosso coração descansa no Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que dirige a história. E Deus, tão logo, porque diz a tua palavra que um dia para o Senhor, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, tão logo tudo isso passe, nós vamos nos encontrar e nós vamos poder, Deus, olhar um para o outro e dizer: o Senhor sempre esteve presente, porque é a promessa dele. Porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é o Deus que passeia no meio da tua igreja, tanto para exortar, quanto também para encorajar essa igreja, para poder fortificar essa igreja, e nós amamos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. E ser com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê graça. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.